A saudação e a paz a todos. Seja muito bem-vindo a esse canal, o canal Palavra da Vida, que traz meditações, estudos e reflexões a respeito das Escrituras. E logo vamos incluir mensagens a respeito de finanças, saúde e espiritualidade, como livros que falam a respeito desses temas com a finalidade de acrescer no crescimento do conhecimento e do entendimento, da inteligência, do conhecimento, do discernimento e da prudência, porque quando nós vamos tomando conhecimento de novas informações, de tudo aquilo que é desenvolvido em nível de conhecimento e que está relacionado ao reino de Deus, permite que nós sejamos melhores cristãos e que possamos realizar uma obra mais ampla para alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Então seja muito bem-vindo, você que está acessando este vídeo a respeito de Gálatas capítulo 4, que essa meditação possa trazer crescimento espiritual para a tua vida. Se inscreve no canal, deixa o like e se você no final desse vídeo tiver sido edificado para o reino de Deus, compartilha com aqueles que são seus amigos, familiares e irmãos, para que eles também possam ter acesso a esse conhecimento de tal forma que a palavra de Deus seja multiplicada na terra, para que as pessoas consigam conhecer o projeto de Deus na terra e possam, dessa forma, contribuir na multiplicação da palavra com outras pessoas. Então vamos hoje prosseguir na leitura e nos estudos da carta que Paulo escreveu para os Gálatas. Nos estudos que nós fizemos dos capítulos 1 e 2, no primeiro vídeo, e depois do capítulo 3, que nós fizemos em duas partes, nós já dissemos que a carta aos Gálatas é uma carta que tem 4 temas como temas principais. O primeiro tema está relacionado à circuncisão. Paulo fala no capítulo 1 e no capítulo 2. No capítulo 1 ele fala que o povo da Galácia estava sendo atacado por judeus que queriam que eles se curvassem às tradições da lei. E uma das tradições que é destacada na carta que Paulo escreveu para os Gálatas é a circuncisão. A circuncisão é o corte do prepúcio do órgão masculino no 8º dia. E nós mostramos com a leitura do livro do Evangelho de Lucas que o próprio Cristo foi circuncidado ao 8º dia, como é até hoje natural que se faça isso entre os judeus. Paulo fala no capítulo 3 que a circuncisão e a lei vieram, que a lei de Moisés, aliás, veio para o povo de Israel 430 anos depois de Abraão. Então, toda a questão relacionada à lei, que corresponde à Torá, que corresponde ao Antigo Testamento, era apenas algo provisório. Vimos ali no capítulo 3 que Paulo fala que a lei foi um medianeiro, foi um aio, ou seja, um auxiliador, até que chegasse o tempo da vinda de Jesus Cristo sobre a terra. A encarnação de Jesus
substitui toda a lei e toda a justiça de Deus se torna em aceitar a Jesus como Salvador. Toda a lei fica de lado e no momento em que Cristo vem sobre a terra, porque Ele é a justiça de Deus, ou seja, Ele é aquele que Deus olha e considera. Todo aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador para trazer a salvação. Então, esse é um resumo do primeiro ponto do livro de Gálatas. O segundo assunto que Paulo trata em Gálatas é esse que nós vamos tratar hoje no capítulo 4. Paulo fala a respeito da lei e a respeito da promessa que se concretiza na pessoa de Jesus Cristo, fazendo uma comparação entre duas alianças, a aliança da carne e a aliança da promessa. E Paulo diz que Abraão teve um filho da escrava de Sara, que era Agar. E esse filho se chamava Ismael. E também teve um filho de Sara, sua esposa, que se chamava Isaque. E Paulo diz que Deus fez uma separação entre a aliança da carne e a aliança da promessa, dizendo para Abraão que mandasse Agar e seu filho embora, que eles seriam uma grande nação, mas que eles não herdariam juntamente com Isaque, porque em Isaque é que estava a promessa do Senhor. E Paulo conclui que Cristo, que vem da descendência de Abraão pela linhagem de Isaque, é a promessa de Deus sobre a terra e é por meio dessa aliança da promessa que nós recebemos a salvação e não pela aliança daquela que é escrava. Depois, o terceiro assunto nós vamos tratar quando estudarmos Gálatas 5. Paulo fala a respeito de andar em espírito e desenvolver os frutos do espírito. E o quarto e último tema está no capítulo 6, que fala a respeito de não cansar de fazer o bem. Então a carta de Gálatas pode ser resumida a esses 4 assuntos. Os capítulos 1, 2 e 3, 1 e 2, Paulo fala a respeito da circuncisão e da superação da lei, e no capítulo 3, Paulo fala mais detalhadamente a respeito da lei, dizendo que a lei é um medianeiro, é um aio que nos conduziu até Deus, até a chegada de Jesus. O capítulo 4 trata a respeito da aliança da carne e a aliança da promessa. O capítulo 5 trata a respeito dos frutos do Espírito e o capítulo 6 de fazer o bem. Então, hoje vamos ler o capítulo 4 que diz assim: digo, pois, que o capítulo 4, antes de começarmos a fazer a leitura, pode ser dividido em 4 partes. A primeira parte, do versículo 1 até o versículo 5. Vamos ler e vamos falar aqui. Estamos tratando da primeira parte. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei,
a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, nesses primeiros 5 versículos, nós vemos a primeira parte de Gálatas 4. Paulo diz o seguinte: quando nós somos meninos, podemos ser herdeiros de uma grande riqueza, mas para nada serve sermos herdeiros e senhores de toda uma riqueza, porque ainda não estamos preparados para administrar essa riqueza. Assim como o escravo, o servo que trabalha para o dono de tudo, que é o nosso pai, nós, enquanto somos meninos, não em nada somos diferentes do servo, porque o servo e o escravo não é dono de nada. Ele não tem acesso a nada, ele não administra nada. E assim também o menino que é herdeiro também não tem acesso a nada, não administra nada e não pode pôr a mão em nada, porque ainda não está pronto para fazer a administração, a gestão das riquezas e das propriedades que são do seu pai. Mas ele fica debaixo de tutores e de curadores até que complete uma certa maturidade, que é o tempo que é determinado pelo pai. Paulo faz uso dessa analogia para fazer uma comparação em relação a nós, dizendo que o tempo, aqui no caso a propriedade, a riqueza, a prosperidade corresponde à vinda de Jesus na terra, porque a vinda de Jesus na terra restabelece a comunhão do ser humano com Deus em caráter definitivo. Quem aceita Jesus recebe a justificação dos seus pecados. Isso está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1, que por meio de Jesus, ou seja, todos aqueles que recebem a Jesus como Salvador da sua vida, são justificados dos seus pecados. Em Isaías, no capítulo 59, a Bíblia fala que o pecado, ele separa o ser humano de Deus. Vamos ver aqui Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, ou seja, o rosto de Deus, de vós, para que vos não ouça. Então, esse texto mostra, versículo 3, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, ou seja, de pecado, ou seja, de obras más. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Chocam ovos de basilisco, ou seja, de cobras, de serpentes, e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá, e apertando-os, sai deles uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. A obra de violência corresponde a falar mal a respeito do próximo, é uma obra de violência, porque você está destruindo a reputação da outra pessoa perante o chefe,
perante outras pessoas, perante os seus familiares, perante as pessoas para quem se fala mal a respeito daquela pessoa que está sendo mal falada. Então, quando nós pensamos que a violência nas mãos corresponde ao homicídio, à lesão corporal, nós temos que ampliar o entendimento do que é violência. Também inclui o falar mal pelas costas a respeito das outras pessoas. Também inclui as críticas que são feitas sem o propósito de trazer o crescimento e o conselho da outra pessoa. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Quando fala aqui de os pés correm para o mal, significa ter pressa em estar em lugares errados, estar na roda daqueles que falam mal das outras pessoas, estar na roda daqueles que escarnecem, estar junto de pessoas que vão a lugares para fazer o mal, corresponde a ter os pés que correm para o mal. Salmo, capítulo 1, fala que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja aqui, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, os ímpios, eles criam as suas rodas de conversa, os seus almoços, os seus jantares, os seus cafés da tarde, as suas reuniões para a prática de um esporte que pode até ser algo saudável, mas que enquanto estão ali participando daquele evento esportivo, enquanto estão ali juntos, estão conversando a respeito de conselhos ruins, como formas de trapacear nos contratos, como formas de praticar a prostituição, o adultério, a fornicação, formas de obter riqueza por meio de mentiras e corrupções. Fala que nem se detém no caminho dos pecadores, ou seja, nem para conversar com eles e para se relacionar com eles, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, nos versículos 2 e 3, o salmista aqui orienta que aquele que busca o conhecimento do Senhor e tem prazer nisso, de dia e de noite, e medita de dia e de noite, ou seja, fica pensando, fica tomando as decisões, sempre levando em consideração as palavras de Deus, sempre cuidando para fazer aquilo que é correto e fugindo daqueles que fazem o mal, passando de longe deles, vai ser como uma árvore que está plantada junto a ribeiros de águas, ou seja, uma árvore plantada ao lado de um ribeiro de águas nunca tem sede, sempre vai ter as suas folhas verdes, sempre vai estar com a água necessária para que o seu fruto cresça no devido tempo, e as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O versículo 4 fala: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Depois que o produto passa pelo moedor, o que resta é a moinha, o resquício do pó, que
é facilmente levado e carregado pelo vento por toda a direção, sem que tenha um lugar certo. É isso que o salmista usa como comparação daqueles que são ímpios, considerando os ímpios aqueles que ignoram a palavra de Deus. E ele fala que pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O salmista escreve aqui com convicção, escreve aqui com certeza, dizendo que com certeza o caminho dos ímpios, ainda que demore, perecerá, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. E o Senhor é que cuida do caminho dos justos e cumpre a promessa de que no tempo certo ele colha a prosperidade em tudo que faz, conforme o versículo 4. E o versículo 5 diz: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, no dia do juízo, os ímpios serão colocados de lado, serão arrancados diante de Deus. Voltando para o texto de Isaías, no capítulo 59, em que nós estávamos meditando sobre o pecado, nós vemos aqui que no versículo 8, eles não conhecem o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmos. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso, o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos o juízo e ele não aparece, pela salvação, e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar e o mentir contra o Senhor, e o retirarmo-nos do nosso Deus, e o falar de opressão e rebelião, e o conceber e expectorar do coração palavras de falsidade. Pelo que o juízo se tornou atrás, e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, ou seja, a verdade morre, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. Ou seja, a verdade está morta, e aquele que se desvia do mal corre o risco de ser despojado, ou seja, de ser tirado da propriedade dos seus bens. Veja que Isaías escreveu isso lá no Antigo Testamento, e nós vivemos esse tempo agora. Parece que fazer o mal tornou-se uma lei na terra. Aquele que faz o que é correto, ele arrisca de ser ridicularizado, sofre o risco de ser humilhado, corre o risco de ser envergonhado, porque estamos vivendo um tempo em que o mal
vai buscando a destruição da verdade. E o Senhor o viu, e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Ou seja, Deus olhou para a terra e achou ruim que não tivesse pessoas preocupadas em praticar a justiça. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Aqui no versículo 16, nós vemos que quando Deus olhou para a terra, ele não viu intercessor algum. Então ele mesmo, pelo próprio braço dele, providenciou que o seu filho viesse ao mundo para trazer a salvação. E a sua própria justiça o susteve, ou seja, o próprio Deus, para sustentar a sua justiça, preparou Cristo para derramar a salvação sobre a humanidade, porque se revestiu de justiça como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo, como de um manto. Veja que esse texto do versículo 17 fala que Deus ele se revestiu de justiça, ou seja, ele tomou a decisão de dizer para si mesmo: eu vou preparar o meu filho para que derrame a salvação sobre a humanidade, eu mesmo o farei. E ele fala, ele se revestiu como que de uma couraça e pôs o elmo da salvação, ou seja, ele pôs um capacete na própria cabeça dizendo, eu mesmo que governo a terra, proverei a salvação. E tomou vestes de vingança por vestidura. Aqui, o próprio Deus usou roupas de vingança, ou seja, ele se vestiu como aquele que desce para fazer algo que não teria como dar resultado. Porque a palavra vingança não significa só retribuir o mal recebido. A palavra vingança também pode significar fazer dar certo. Então, eu posso dizer assim, o meu projeto até agora não vingou, mas eu farei com que ele vingue nos próximos meses. Quando eu falo essa frase, eu estou dizendo, o meu projeto não vingou, ou seja, ele ainda não deu resultado, ainda não deu certo, mas eu o farei vingar nos próximos meses. Ou seja, eu farei vingança contra os resultados ruins até agora. E qual é a vingança? Eu farei dar certo. É nesse sentido que a palavra vingança está sendo usada aqui nesse versículo 17. Então o Senhor ele se revestiu de justiça como de uma couraça e pôs o elmo da salvação na sua cabeça e tomou vestes de vingança por vestidura. Ou seja, Deus ele falou, agora que eu vi que na terra não existe alguém que possa fazer a justiça, eu mesmo vou colocar o elmo da salvação sobre a minha cabeça, vou vestir uma veste de vingança, ou seja, vou me vestir de tudo aquilo que é necessário para que a salvação ocorra. Até agora, a salvação não vingou na humanidade, mas eu vou preparar o meu filho e quando ele vier sobre a terra e cumprir a sua obra de sacrifício, morrendo em substituição de toda a humanidade, aí o meu projeto de ver a humanidade com a chance da salvação vai vingar. Ele vai dar resultado, ele vai dar certo. Eu vou fazer vingança disso que só deu errado até aqui. Eu vou fazer vingança em relação a isso e vou fazer a salvação ficar cravada na terra, de tal maneira que todas as pessoas possam ser salvas. Esse projeto meu, diz o Senhor, vingará. É isso que o versículo 17 está dizendo. E aí, conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários
e recompensa aos seus inimigos. Às ilhas dará ele a sua recompensa. Aqui o profeta Isaías está dizendo que depois que Deus realizou a sua vingança, ou seja, realizar a sua vingança enviando seu filho, aí vai acontecer o versículo 18. Cada um vai ser recompensado conforme as suas obras. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Ou seja, conforme o que cada um fizer, assim receberá a sua própria retribuição. Qual vai ser a retribuição? Furor aos seus adversários, ou seja, quem é adversário de Deus? Quem se opõe a Deus? Quem vai contra aquilo que Deus fala, receberá o furor de Deus, receberá a ira de Deus. Você pode perguntar, qual é a ira de Deus? A ira de Deus está revelada em Romanos, no capítulo 1, no versículo 18. Paulo, a partir do versículo 18 do livro de Romanos, esclarece que a ira de Deus consiste em que Deus abandona aqueles que são seus adversários aos seus próprios pensamentos. E basta que Deus faça isso para que os seres humanos caiam na desgraça, porque o ser humano, sem Deus, na sua própria natureza pecaminosa, pensa apenas em praticar coisas erradas e em praticar o pecado, em andar, como nós lemos aqui nos versículos anteriores, que quem anda na escuridão, né? Aqui ele fala que no versículo 9, que quando existem trevas, as pessoas andam pelo resplendor, mas elas andam na escuridão. Andam, apalpamos as paredes, o versículo 10, como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, ou seja, como se nós estivéssemos nas trevas. E nos lugares escuros somos como mortos. Ou seja, esse é o estado em que uma pessoa que não está disposta a realizar a justiça vive. Então, veio aqui o versículo 16, e viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Ou seja, Deus olhou para a terra e viu, não tem ninguém para interceder por eles. Então o próprio Deus, no versículo 17, se vestiu de justiça como uma couraça, pôs o elmo da salvação na sua cabeça e ele tomou roupas de vingança, como suas vestes, por vestidura, e cobriu-se de zelo, como que colocando um manto sobre a sua roupa, ou seja, ele colocou o zelo como manto. E aí ele faz isso, que ele dá furor aos seus adversários. O furor é a ira de Deus, que consiste em abandonar a pessoa que não aceita a palavra de Deus aos seus próprios pensamentos. E isso faz com que eles pratiquem naturalmente o mal. E ele traz a recompensa aos seus inimigos. A recompensa aos inimigos de Deus é exatamente a condenação deles. Eles tropeçam, andam como cegos à luz do meio-dia. Eles andam como desgraçados, colhendo o mal das suas iniquidades. E aí ele fala assim, às ilhas dará ele a sua recompensa. Aqui nós podemos fazer uma interpretação. Uma ilha é um pedaço de terra isolado no meio do mar. Então, é assim que aquele que segue a Deus é comparado. Aquele que segue a Deus, muitas vezes, ele é mencionado como aquele que não se mistura, aquele que não anda junto, aquele que não é nosso amigo, aquele que prefere anunciar o reino de Deus. Então, muitas vezes, as pessoas vêm e falam, ei, parece que você é uma ilha, você não se mistura com a gente, você não fala a mesma língua que a gente. Então, assim, aqui o texto de Isaías compara, as ilhas dará ele a sua recompensa, ou seja, a quem decide ficar cercado por Deus, Deus dará a sua recompensa.
Tem um mistério aqui também. A ilha, ela fica no meio do mar. Ela é uma porção de terra que fica cercada pelo mar. Assim, o cristão, ele pode não ter o conselho dos ímpios, pode não ter a amizade daqueles que fazem parte do conselho do mal, mas ele está cercado da água da vida, que é Jesus. Então, não tema de cumprir o Salmo 1, de se afastar daqueles que são ruins e maus, porque no tempo certo você é comparado como a árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas, conforme o Salmo 1. Você é comparado como uma ilha que fica cercada de água no mar e todo o tempo tem o recurso que precisa para a sua necessidade. Aí vem o versículo 19: então temerão o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Então, você que muitas vezes é criticado em razão da sua postura de manter-se firme nos seus valores, no propósito de defesa da educação de sua família, para fazer a coisa correta em todo o tempo, quando o inimigo se levantar como corrente de águas contra você, acredite que, diz aqui o versículo 19, o Espírito do Senhor arvorará contra ele, contra o seu inimigo, a sua bandeira. E aí o versículo 20, e virá um Redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Sião aqui corresponde a Jerusalém, corresponde à região ali principal de Israel, a região que eles consideravam como importante. Então Deus está dizendo assim, e virá um Redentor, aquele que vai remir o povo de Israel naquilo que eles mais valorizam, na parte principal de suas terras, ou seja, ele vai vir para aquilo que você precisar. E aos que se desviarem da transgressão em Jacó. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Ou seja, Deus faz uma aliança e um concerto com você, que entrega a sua vida para Deus. O Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, estará sobre os teus filhos. E as palavras que Deus colocou na sua boca não vão se desviar da sua boca e nem da boca dos seus filhos, dos seus netos, nem dos seus bisnetos e nem da sua posteridade, porque o Senhor é que faz essa promessa aqui nesse livro de Isaías, no capítulo 59. Então, quando nós lemos o capítulo 59, nós vemos que Deus diz que o pecado separa o ser humano de Deus. O pecado faz Deus não ouvir o ser humano. É por essa razão, e como nós lemos aqui, quando Deus olhou para a humanidade, ele viu que não havia um intercessor, que não havia ninguém que praticasse a justiça, que não havia ninguém que pudesse realizar a verdade. Então ele mesmo se vestiu com o vestes de justiça como que uma couraça, colocou o elmo da salvação na sua cabeça, tomou vestes de vingança e colocou o zelo como um manto, e ele próprio providenciou o que Cristo viesse na terra, que o Redentor viesse para Sião, ou seja, para o povo de Israel, aqui para que eles pudessem alcançar a salvação. Mas a salvação, como não ficou apenas com o povo de Israel, mas o próprio Senhor Jesus preparou que
essa salvação que veio por meio do povo de Israel se multiplicasse para toda a terra, para alcançar a todos aqueles que aceitam a Jesus. Então, essa promessa que está aqui em Isaías 59 corresponde à aliança da promessa. Deus fez uma aliança da promessa com Abraão, de que em Abraão todos seriam benditos na terra. Ele disse: em ti serão benditas todas as nações. Vamos ver aqui. Aqui em Gênesis, capítulo 22, no versículo 18, nós vemos aqui Deus falando para Abraão assim: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Deus fez uma promessa para Abraão, dizendo que por ele ter obedecido a Deus, Deus faria com que da descendência dele, da semente dele, ou seja, da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam benditas, porque ele obedeceu a Deus. Então, nós vemos que da leitura desse texto, agora nós podemos voltar para Gálatas capítulo 4, dizendo aqui, do versículo 1 até o versículo 5, né? Ele faz aquela comparação que nós estávamos falando, de que o herdeiro, enquanto é menino, ele é como o servo, porque ele não tem administração sobre nada das propriedades do seu pai. E aí vem aqui no versículo 3, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aqui Paulo está fazendo a seguinte comparação. A humanidade, é como uma criança. A humanidade é como um menino. A humanidade, no decorrer dos anos, era como se fosse uma criança, porque ainda não estava preparada para receber a herança do Pai, que é Deus. Quando chegou o tempo de maturidade da humanidade, Deus disse: agora se completaram os dias necessários para que eu envie Jesus, para que ele morra na cruz, para que ele seja nascido de mulher, para que ele nasça sob a lei. Jesus nasceu debaixo da lei. Tanto que nós já lemos, quando meditamos em Gálatas, no capítulo 1 e 2, o texto de Lucas, que fala que ele foi circuncidado ao 8º dia, como um judeu, seguiu todas as tradições judaicas, ia às sinagogas e conversava com os doutores da lei como qualquer outra criança e adolescente que cresce frequentando a sinagoga, tendo conhecimento a respeito da Torá. Cresceu como um menino. Ele foi nascido de mulher. E quando foi que ele veio? Quando veio a plenitude dos tempos. Ou seja, fazendo uma comparação com a lei civil, a lei brasileira considera que quando uma pessoa completa os seus 18 anos de idade, ela está pronta para defender a si mesma em qualquer processo. Ela adquire a plenitude da capacidade civil. Pode obter a Carteira Nacional de Habilitação,
pode dar início a uma atividade empresarial, pode responder a um processo por si mesma. Então, nós éramos meninos e éramos crianças enquanto estávamos debaixo da lei. É essa a comparação que Paulo está fazendo. É nesse sentido que nós éramos meninos, é nesse sentido que nós éramos apenas herdeiros. Enquanto a lei estava sobre o povo de Israel, Paulo está dizendo, nós éramos como crianças. Nós estávamos obedecendo a lei para termos comunhão com Deus debaixo de ordenanças, assim como um pai fala para o seu filho, faça isso, faça isso, faça isso. Nós estávamos obedecendo a lei, fazendo as coisas estabelecidas pelo pai, até que viesse a plenitude dos tempos, até que viesse um tempo em que nós poderíamos seguir pela lei da liberdade. A lei da liberdade é que, aceitando a Cristo, recebemos o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, morando em nós, gera em nós o prazer de fazermos a vontade de Deus. Cumprir a lei é algo completamente diferente de seguir a Jesus. Cumprir a lei, onde o Espírito Santo não havia descido para habitar dentro do coração do ser humano, convencendo o ser humano do seu pecado, era algo mais pesado. É você olhar para a lei e dizer, eu tenho que fazer isso para poder obedecer o meu Pai, para poder receber a salvação. É o que acontece, essa comparação que Paulo faz é muito boa, porque quando nós dizemos para uma criança, você não pode dirigir, muitas vezes ela não entende, ela fala, por que não? Por que não? Você não pode comer muito doce. Ela não consegue entender que o excesso de doce vai trazer doenças, vai trazer mal-estar. Mas quando a criança se torna mais madura, ela entende por que ela não pode consumir tanta bala, tanto doce. E quando ela entende o mal-estar que isso pode gerar, ela tem alegria de fazer a coisa correta, porque ela tem entendimento. Então, quando o povo de Israel era criança e tinha que obedecer à lei para ter comunhão com Deus, eles estavam obedecendo como que por imposição. Da mesma forma como uma criança não come o doce porque o pai proíbe. Fala, ó, tem uma regra aqui em casa. Você não vai comer muito doce. A criança até não come por obediência ao mandamento, mas ela não está convencida de que não deveria comer aquele excesso de doce. Mas no momento em que vem a plenitude, em que vem a maioridade, em que vem o entendimento, ela não come muito doce porque ela está convencida e tem alegria e liberdade em relação ao consumo do doce. Assim também acontece em relação à plenitude dos tempos. Quando vem a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo certo, o tempo em que não existe mais infância, você não é mais menino, não é mais herdeiro, mas você chega-se àquele que foi enviado por Deus, que nasceu de mulher, que foi nascido sob a lei, ou seja, quando você aceita Jesus, você não pratica a mentira, nem a prostituição, nem a fornicação, nem o adultério, nem a corrupção, nem senta na roda dos escarnecedores, nem tem prazer de ficar julgando, invejando, cobiçando, olhando para a vida dos outros, mas você se dedica a realizar a vontade de Deus porque você é convencido pelo entendimento, pelo conhecimento daquilo que é ruim e daquilo que é bom, porque você recebeu a plenitude de Deus. Então Deus, ele olhou para a humanidade como se a humanidade fosse criança. E quando chegou o tempo em que Deus falou, agora se completou o tempo da humanidade para
conhecerem a liberdade em Cristo, agora é o tempo em que Cristo vai encarnar, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, e ele vai encarnar com um propósito. Versículo 5. Para remir, ou seja, para limpar, para perdoar, para justificar, para reconciliar e para fazer o ser humano ser agora adotado como filho de Deus, para remir, para arrancar aqueles que estavam debaixo da lei, para tirar-nos da meninice, de sermos apenas herdeiros e para tomarmos posse do reino de Deus. Porque todo aquele que se chega até Cristo toma posse do reino de Deus, porque passa a ter acesso por meio da oração a Deus, passa a ter comunhão e intimidade, relacionamento direto com Deus. Não está mais debaixo da lei, mas tem um relacionamento de amizade, de liberdade em Cristo, a fim de recebermos a adoção de filhos. É justamente isso. Jesus morreu para remir, ou seja, para justificar o ser humano do pecado e para reconciliar o ser humano com Deus, os que estavam debaixo da lei, para que, a fim de que, recebamos a adoção de filhos. Eu tenho falado em outros vídeos, quem acompanha o canal já tem visto, várias vezes nós lemos o texto de Romanos capítulo 5, versículo 1, versículo 10 e 11 e o capítulo 8, versículo 15, porque esses versículos são muito importantes para entendermos a obra de Cristo. A primeira obra de Cristo, ele justificou, quando o texto de Gálatas ali que nós lemos fala que no versículo 5 que ele veio para remir os que estavam debaixo da lei e trazer a adoção de filhos, ele está dizendo exatamente isso aqui, que sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos justifica dos pecados. Quando nós somos justificados, ou seja, Deus quando olha para o nosso pecado e nós estamos em Cristo, Deus olha e fala, Cristo, ele pediu perdão para Cristo. E quando eu olho para Cristo, Cristo morreu justamente para substituí-los nos seus pecados. Então Cristo justifica o ser humano do pecado. Essa é a primeira parte da remissão de Deus. A segunda parte da remissão de Deus por meio de Jesus é que, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, a morte de Jesus nos reconciliou, portanto, com Deus, muito mais estando já reconciliados, agora que já estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, não só somos reconciliados e seremos salvos, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ou seja, nós somos reconciliados, nós somos salvos e nós ficamos contentes com Deus por causa da reconciliação. Quando ele fala, e também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está querendo dizer assim, nós também temos alegria de estarmos com Deus, porque fomos alcançados pela reconciliação. E aí vem o capítulo 8, no versículo 15, capítulo 8, vamos ao versículo 15, ele fala isso, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E, ou seja, Abba Pai significa paizinho. Ou seja, quando nós somos justificados do nosso pecado, ou seja, Jesus ele nos justifica, e nós conseguimos a reconciliação com Deus. Aquilo que o pecado separa o ser humano de Deus, como nós lemos em Isaías, capítulo 59. Que Deus olhou para a humanidade vendo que todas as pessoas estavam andando como cegos, apalpando durante a luz do meio-dia, que estavam caindo no seu pecado.
E como diz Isaías 59, Deus olhou e viu que não havia um intercessor. Então ele próprio deu a provisão do intercessor, o seu próprio filho. E Deus não deu o seu próprio filho de maneira imediata. Deus, desde que a humanidade caiu no pecado com Adão e Eva, ele via que o pecado estava sobre a terra e foi por isso que ele enviou a lei. A lei era um medianeiro, era um aio, como disse Paulo em Gálatas no capítulo 3, que nós já postamos aqui no canal o estudo de Gálatas capítulo 3, quando ele faz essa comparação da lei, dizendo que ela foi um medianeiro, que ela foi um aio, ou seja, uma ponte ao longo do tempo até que chegasse a plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? Foi o tempo que Deus falou, agora chegou o tempo de eu enviar o meu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, esse remir, ele significa que Cristo ele justifica o ser humano do pecado e ele reconcilia o ser humano com Deus. E quando o ser humano está justificado do pecado e reconciliado com Deus, ou seja, ele tem novamente uma reconciliação com Deus, ele recebe a adoção de filhos. E como nós lemos em Romanos 8,15, essa adoção de filhos nos faz ter o direito de chamarmos a Deus de paizinho, ou seja, de Abba Pai. E esse versículo 1 até o versículo 5 corresponde a essa primeira parte. E o versículo 6 fecha essa parte. Até o versículo 6, 1 até o 6. Ele fala assim, ó. Eu falei 1 até o 5, eu falei errado, ok? Na verdade, a primeira parte de Gálatas 4 é: Deus enviou o seu Filho para remir a humanidade do pecado e para nos tornar filhos de Deus. Então, o versículo 6 fecha esse raciocínio. Ele fala, e por quê? Agora, né? Ele não tá o agora aqui, mas é e porque agora sois filhos? Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. O Espírito de Jesus chama a Deus de paizinho, porque ele é o Filho de Deus. E Deus, no momento em que nós recebemos Jesus, nós nos tornamos, assim como Cristo, como filhos de Deus. Nos tornamos co-herdeiros de Cristo e recebemos o Espírito do próprio Cristo, que assim como Cristo chama a Deus de paizinho, nós também recebemos esse Espírito de Cristo que nos autoriza a chamar a Deus de paizinho. Inclusive, o texto de Romanos, no capítulo 8, no versículo 17, fala justamente isso, que nós, quando recebemos o Espírito de Cristo, nos tornamos co-herdeiros de Cristo. Então vamos ler aqui o versículo, nós lemos o 15, agora vamos ler o 16 e o 17. Ó. E o mesmo Espírito, que é o Espírito de Cristo, né, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, quando Jesus foi embora, ele prometeu que nos daria o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito do próprio Cristo, é o Espírito do próprio Deus. Né? Em João capítulo 16, no versículo 13, Jesus disse para os seus discípulos que eu enviarei o meu Espírito e ele vos guiará por toda a verdade, porque ele receberá de mim a palavra que receberei do meu Pai e vos comunicará e vos ensinará toda a verdade. E aí vem o versículo 17, e se agora nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Olha aqui, co-herdeiros, ou seja, herdeiros lado a lado de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, ou seja,
nós só somos co-herdeiros de Cristo se recebemos a palavra de Jesus e padecemos pelo Evangelho. Padecemos na nossa carne, cumprindo a vontade de Deus, porque assim também para que também com ele sejamos glorificados. Há pessoas que dizem que agora é só você aceitar a Cristo e continuar pecando, porque todos os dias que você cometer um pecado, Cristo automaticamente perdoa. Mas esse pensamento é errado, porque no próprio livro aqui de Romanos, no capítulo 6, Paulo fala assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Paulo está fazendo uma pergunta. O que vamos dizer agora que recebemos a Jesus? Que Jesus morreu na cruz e agora estamos justificados? Lembre que nós estamos lendo o capítulo 6 de Romanos aqui, e que no capítulo 5, que nós lemos anteriormente, Paulo fala que agora nós estamos justificados por Cristo, no versículo 1, e no versículo 10 e 11, que agora nós estamos reconciliados. E no capítulo 6, que vem na sequência, ele começa perguntando isso. Que diremos, pois, então, diante da justificação dos nossos pecados e da reconciliação, vamos dizer o que a respeito disso? Que agora nós vamos continuar no pecado para que a graça seja mais derramada? E aí ele responde, no versículo 2, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então Paulo esclarece aqui, aquele que aceita Jesus, recebeu a graça de Jesus, recebeu o Espírito Santo que é de Jesus, e que o Espírito Santo convence o ser humano do pecado e faz o ser humano ter maturidade e plenitude em relação a Deus, a ponto de saber a diferença entre comer muito doce por mandamento e comer muito doce, e não comer muito doce por convencimento e entendimento de que aquilo é ruim e faz mal. Como que alguém que recebeu esse entendimento e que morreu para o pecado, ou seja, o que é o pecado? É errar o alvo, é não ter o conhecimento daquilo que é correto, não ter estrutura para fazer o que é certo. Quem morreu para o pecado, como ainda vai viver nele? Então, esse texto de Romanos 6 fala que nós somos co-herdeiros com Cristo, como diz a parte final do versículo 17. Se é certo que com ele, se é certo, desse versículo aqui, se é certo que com ele padecemos, ou seja, se é certo que com Cristo deixamos as coisas do mundo, para que também com ele sejamos glorificados. Então, essa é a primeira parte de Gálatas capítulo 4. São os versículos 1 ao versículo 6, que falam que nós somos como meninos, éramos como meninos até o tempo em que Deus enviou a plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, no tempo em que Deus considerou que a humanidade estava preparada para receber o seu Filho Jesus, Deus o enviou, o fez encarnar, nascido de mulher, nascido sob a lei, e o propósito dessa vinda de Jesus cumpre o propósito que Deus já tinha lançado no Antigo Testamento, como nós lemos Isaías capítulo 59. Deus olhava para a humanidade e via que não havia um intercessor. Então ele próprio se vestiu de uma couraça da justiça, colocou a veste de vingança, colocou o elmo da salvação como capacete na sua cabeça e se vestiu com o manto do seu zelo para trazer a Cristo, para trazer um intercessor, para remir os que estavam debaixo da lei e para trazer para nós a adoção de filhos. E agora, como diz o versículo 6,
porque nós somos filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, e nós somos co-herdeiros com Cristo. E assim como Cristo se dirige a Deus como paizinho, nós hoje podemos nos dirigir a Deus dessa forma, chamando Deus de paizinho. Segunda parte de Gálatas capítulo 4 são o versículo 7. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Eu tinha falado que essa primeira parte vem até o versículo 6, né? Mas podemos dizer, na verdade, que a primeira parte vem do versículo 1 até o versículo 7. Porque, veja, o versículo 7, ele é uma conclusão daquilo que nós lemos até aqui, né? Ele fala, agora a gente já não é mais escravo, agora a gente é filho. E se a gente é filho, é herdeiro de Deus por Cristo. Esse versículo 7 é exatamente a repetição daquele texto que nós lemos em Romanos capítulo 8, versículo 17, quando fala ali que nós somos co-herdeiros com Cristo e podemos clamar co-herdeiros com Cristo se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele sejamos glorificados. Então, na realidade, a primeira parte de Gálatas capítulo 4 vai do versículo 1 até o versículo 7 e corresponde a nós éramos meninos, éramos herdeiros. Com a vinda de Jesus Cristo, agora nós somos filhos. A vinda de Jesus Cristo ocorreu na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? É quando Deus falou, agora eu vou cumprir a promessa que eu pensei lá no Antigo Testamento, lá no passado, eu pensei em enviar um intercessor para a humanidade, para salvar a todos. E agora é o tempo de eu cumprir essa promessa e de realizar esse projeto. Quando Cristo veio, Cristo representa a plenitude dos tempos. Ele trouxe o que há de melhor de Deus para a humanidade. Ele trouxe a justificação dos pecados e, por meio da justificação, a reconciliação, e deixou os meninos herdeiros que não tinham acesso ao reino de Deus, agora tornou-os pessoas que tomam posse do reino de Deus. Por meio de Jesus, nós tomamos posse do reino de Deus. Por meio de Jesus, nós podemos dizer, Pai, realiza agora a tua obra na minha vida. Faz isso, faz aquilo. Podemos pedir a Deus que realize a sua obra e cumpra propósitos dele em nossa vida aqui na terra. Nós temos acesso livre a Deus por meio de Cristo. Então, quando Cristo vem, ele inaugura um novo tempo. Ele inaugura a plenitude do tempo. Ele inaugura a condição de filhos, de herdeiros de Deus. E essa condição de filhos é inaugurada porque aquilo que separava o ser humano de Deus, que corresponde ao pecado, como nós lemos em Isaías 59, é vencido por meio daquele que recebe a Cristo. E no momento em que aquilo que separava o ser humano de Deus, que é o pecado, é vencido, o ser humano é reconciliado. Ele passa a ter novamente um relacionamento com Deus por meio de Cristo. E por meio de Cristo ele recebe o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o mesmo Espírito de Cristo, que faz com que nós também possamos chamar a Deus de Pai, de paizinho, aliás. Aí vem a segunda parte. A segunda parte vem para dizer que, mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Então aqui, Paulo fala, lá no passado, antes de vocês conhecerem a Cristo, vocês serviam aos que por natureza não são deuses. O povo de Israel, durante o deserto, quando Moisés subiu ao monte,
eles não tinham mais como ouvir a voz de Deus, porque era por meio de Moisés que eles recebiam as orientações de Deus. E como Moisés ficou muito tempo no monte falando com Deus, o povo resolveu formar um bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro de ouro. E ao longo da história, o ser humano, diante da sua dificuldade de ter comunhão com Deus, de ouvir a voz de Deus, ele cria deuses para si, cria muitas vezes imagens. Muitas vezes o ser humano pensa assim: eu não posso falar com Deus de maneira direta. Eu não posso falar com Jesus porque Jesus é o próprio Deus, é o próprio Filho de Deus. Eu preciso conversar com alguém que seja como eu, que seja terreno, que tenha passado as mesmas dores e os mesmos sofrimentos que eu, para que eu possa chegar até Deus. E Paulo aqui ele fala: quando vocês não conheciam Deus, vocês serviam aos que por natureza não são deuses. Ou seja, Paulo está trazendo um conhecimento para os Gálatas, dizendo: vocês deviam fazer isso no passado, mas agora não tem sentido vocês continuarem nessas doutrinas que são fracas e que Paulo chama que são doutrinas pobres. Ele fala isso aqui no versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou seja, quem conhece que Cristo derrama o Espírito Santo, quem conhece que Cristo foi como nós, como um ser humano, feito de carne, né? Jesus ele era 100% carne, 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Ele tinha nele a reunião das duas naturezas e é por isso que ele pode interceder por nós. É errado pensar que nós precisamos da oração ou da intercessão de Pedro ou de Paulo ou de qualquer santo que viveu na terra como um servo de Deus, porque só eles podem interceder por nós. Na verdade, eles não podem, porque eles já morreram. E o próprio Jesus é que, sendo também como ser humano, tendo derrotado o pecado, ele mesmo é o intercessor. A própria Bíblia traz a revelação de que nós não precisamos de nenhum santo, mas somos totalmente independentes de santo, porque o próprio santo, que é Cristo, morreu por nós, estando como nós, como ser humano carnal. Aliás, a própria Bíblia traz essa revelação. A revelação de Deus, que é a Bíblia, nos ensina em Hebreus, no capítulo 2, aqui no versículo 18. Vamos ver aqui. Versículo 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Ou seja, convinha que Jesus em tudo fosse semelhante aos irmãos, ou seja, em relação a nós, que ele fosse semelhante, ou seja, que ele fosse como carne, como nós. Para quê? Para ser misericordioso. Ou seja, se Jesus não tivesse sido carne como nós, ele não teria padecido como nós e não poderia sentir misericórdia de nós. Mas ele pode ter misericórdia de nós porque ele, tendo passado na própria carne as dificuldades decorrentes e naturais da natureza carnal, ele pode ter misericórdia. Tem outros textos que falam que ele pode se compadecer. E ele é fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Ou seja, para expiar os pecados do povo. Em outras palavras, convinha que ele fosse semelhante aos irmãos, convinha que ele tivesse a natureza carnal. Para quê? Para ser misericordioso conosco. Ou seja, para se compadecer de nós. Ou seja, para ter misericórdia em razão da nossa natureza pecaminosa. Convinha que, de um lado, ele fosse semelhante aos irmãos, e convinha também que, por outro lado, ele fosse
fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, ou seja, na parte em que Cristo é Deus, em que ele é divino. Nessa parte, ele é o nosso fiel sumo sacerdote. Ele é aquele que pode expiar os nossos pecados, ou seja, ele pode limpar os nossos pecados. O papel do sacerdote era queimar o cordeiro e o sacrifício para que os pecados do povo fossem expiados, ou seja, fossem limpos, fossem justificados, fossem retirados de diante de Deus, para que eles fossem recebidos, para que o povo pudesse ser recebido diante de Deus. Então, de um lado, ele se fez semelhante aos irmãos como carne para poder se compadecer de nós. E ele mesmo, sendo 100% Deus, ao mesmo tempo que era 100% homem, foi fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, ou seja, ele pode expiar os nossos pecados. Ou seja, versículo 18, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ou seja, Jesus, ele é o nosso intercessor diante de Deus. Ele foi como qualquer santo ser humano. E como qualquer santo que é ser humano e que muitas vezes é invocado como intercessor para poder chegar a Deus, nós não precisamos disso, porque o próprio Jesus foi carne e morreu por nós. Aí vem Paulo e fala, olha, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, ou seja, por que Paulo fala isso? Conhecendo a Deus ou antes sendo conhecidos de Deus? É como se Paulo dissesse assim, o pecado fazia com que Deus olhasse para a humanidade considerando todos estão com pecado. Não existe ninguém na terra que possa interceder por eles. Então, eu manterei distância de todos eles e eu falarei apenas com algumas poucas pessoas. Era assim que era no Antigo Testamento. Deus falava com Abraão, Deus falava com Noé, Deus falava com Moisés, Deus falava com os profetas, falava lá com Samuel, falava lá com Davi. Mas, em geral, o povo dependia de alguém que recebia a revelação e a comunhão com Deus para ser um seu intercessor. Agora, quando Cristo veio, Cristo rompeu o véu que separava a humanidade de Deus. Qualquer pessoa que aceite a Jesus recebe o Espírito de Deus. Automaticamente pode ter comunhão direta com Deus. Pode falar com Deus e Deus pode falar com todos. Todos hoje, desde que queiram, podem receber o acesso livre a Deus. E então, agora, nós somos conhecidos de Deus. Ou seja, Deus ele olha para a humanidade e fala, esse aqui aceitou Cristo, ele já está justificado, ele é conhecido de mim. É isso que Paulo fala, que muito mais do que nós conhecermos Deus como uma coisa que veio uma prerrogativa da nossa parte, na verdade, foi Deus que providenciou que Cristo morresse por nós, e quem está em Cristo é conhecido de Deus. É por isso que Paulo fala assim, mas agora conhecendo a Deus. Ou antes, ou seja, ou melhor, na verdade, agora que nós aceitamos a Jesus e somos conhecidos de Deus, e porque somos conhecidos dele é que podemos conversar e ter um relacionamento com ele, é muito mais porque nós somos conhecidos dele do que nós que conhecemos ele. Aí ele fala, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Então ele fala assim, no passado, antes que Cristo viesse, as pessoas adoravam outros deuses. E antes, quando vocês não conheciam a pregação do Evangelho, vocês também seguiam nessa mesma rota, nessa mesma reta, nessa mesma direção.
Mas agora, ou antes, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Então, aqui ele começa a segunda parte de Gálatas 4, que é a parte de como que uma pessoa que conhece a Cristo volta a obedecer à lei. A lei, ela era aplicada no tempo em que nós éramos apenas herdeiros. Agora, quando Cristo veio, nós já ganhamos a maioridade. Já podemos tomar posse do reino. Então ele falava aqui, ó, guardais dias e meses, e tempos e anos. A lei dizia para guardar os sábados. Depois tinha as regras dos Pentecostes, tinha o ano sabático. E tinha tudo isso na lei, no Antigo Testamento. E os judeus chegaram na região da Galácia e começaram a pregar para os gálatas, dizendo: olha, vocês têm que obedecer à lei. E Paulo fala desde o capítulo 1, ainda que venha alguém que pregue outro evangelho diferente daquilo que eu vos tenho pregado, que ele seja considerado anátema, ou seja, que ele seja maldito. Ainda que desça um anjo do céu que diga, que pregue outro evangelho daquele que eu vos tenho pregado, que também seja anátema. Ou seja, Paulo está fazendo a sua defesa para os gálatas, dizendo, esqueçam a questão da lei. A Jesus Cristo trouxe a salvação, trouxe a liberdade, trouxe a comunhão com Deus. E ele fala, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo fala, se vocês ficarem obedecendo à lei, tudo que eu trabalhei aí, toda a pregação que eu fiz, que é baseada em Cristo como fundamento de tudo, como fundamento da igreja, como fundamento de Deus, como fundamento da comunhão com Deus, tudo isso se perdeu se vocês ficarem agora debaixo do jugo da lei. Aí vem o versículo 12, irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. Então Paulo está dizendo, olha, sejam como eu sou que nem vocês, eu sou irmão de vocês, eu faço as mesmas coisas que vocês, né? Vocês não me fizeram nenhum mal. E aí o versículo 13, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne. Versículo 14, e não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes, me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Ou seja, vocês me receberam como se vocês tivessem recebido o próprio Jesus, como se vocês tivessem recebido o próprio Cristo. Eu fiz uma pesquisa sobre o que significaria essa fraqueza da carne e eu não encontrei nenhum resultado para esse versículo 13 e 14. Eu fiquei pensando aqui no seguinte, o que fraqueza da carne é essa que Paulo está se referindo aqui? Porque ele fala assim, ó, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. 14, e não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. A minha pergunta aqui é a seguinte, será que Paulo está falando a respeito da época que ele perseguia os cristãos? Porque ele era um perseguidor dos cristãos. E em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a Bíblia fala que ele pegou cartas com os sumos sacerdotes para perseguir e prender os cristãos em Damasco. E ele vinha entrando na cidade de Damasco para perseguir os cristãos quando de repente Jesus fez com que uma luz resplandecesse diante dele e ele ficasse cego. E ele, diante daquela cegueira, perguntou, né? Ele ouviu, Paulo, Paulo, por que me persegues? Aí ele pergunta para Jesus quem é que falava com ele. Jesus se revela a ele e diz para ele que ficasse ali em Damasco porque ele receberia a devida instrução. Ainda em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a Bíblia conta que Deus
trouxe uma revelação para Ananias, dizendo para Ananias: vai até a rua direita e procura pela casa de um homem onde se encontra Paulo de Tarso, porque ele está esperando que você vá até lá. Ananias foi, orou por Paulo, caíram as escamas dos seus olhos, ele voltou a enxergar e então se tornou um pregador. Será que Paulo está falando a respeito disso? Era uma tentação na minha carne? Quando ele fala aqui no versículo 14, era uma tentação na minha carne? Eu não sei, né? E o que é agora uma segunda hipótese que eu estava estudando aqui? E vós bem sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza de carne. Esse versículo 13 aqui, né? Lendo Atos dos Apóstolos, no capítulo 13 e no capítulo 14, nós vemos o momento em que Paulo estava na região da Galácia. Essa região da Galácia corresponde à cidade de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos no capítulo 14, a Bíblia fala que ele foi perseguido pelos judeus em Antioquia. E isso fez com que ele saísse de Antioquia e fosse para Icônio. Quando ele estava fazendo a obra em Icônio, ele foi novamente perseguido por aqueles que saíram de Antioquia e foram atrás dele em Icônio. Então ele foi para Listra. Quando ele estava em Listra, ele operou um sinal que curou um coxo, um homem que não conseguia ficar firme nos seus pés. E depois ele foi perseguido e foi apedrejado, arrastaram ele para fora da cidade, porque acharam que ele estava morto. E aí, só que Paulo não estava morto. Ele se levantou e aí de Listra ele entrou na cidade de Derbe e pregou a palavra em Derbe. Isso que eu acabei de falar está contado em Atos dos Apóstolos no capítulo 14. A gente não vai ler o texto para não ficar muito grande o vídeo, porque já deu 1 hora e 27 minutos, né, de vídeo. Se a gente abrir o texto de Atos capítulo 14 e começar a ler, vai dar mais ou menos mais uns 10, 15 minutos. Então, se você não conhece essa parte, então eu te convido a leitura de Atos capítulo 14. Leia Atos 14 e você vai ver esses episódios que eu acabei de relatar. Então talvez Paulo esteja querendo dizer aqui, vocês sabem que na primeira vez que eu anunciei o evangelho, eu estava em fraqueza de carne, ou seja, eu tinha sido até apedrejado, eu estava sendo perseguido pelo pessoal da Antioquia, depois eu fui perseguido pelo pessoal de Icônio, de Listra, depois eu entrei em Derbe, depois eu voltei, fiz a primeira viagem missionária, completei esse trabalho pregando para vocês, passando por esse tipo de tribulação. Talvez esse fraqueza na carne se refira a esse episódio. Então eu não sei dizer aqui, né? Eu entendo que esse texto de Atos 14 pode trazer uma luz em relação a esse versículo 13. É como se Paulo dissesse, vocês sabem que a primeira vez que eu preguei para vocês foi difícil, foi pesado. Eu fui perseguido, eu fui maltratado, a minha carne, né, ou seja, o meu corpo físico sofreu bastante. E vocês não rejeitaram e nem desprezaram isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Eu acho que essa é uma interpretação possível, que as perseguições que Paulo passou era o que ele está falando aqui, da fraqueza da carne no versículo 13 e da tentação na carne no versículo 14. Aí vem o versículo 15, qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e vos daríeis. Ou seja, Paulo está dizendo assim, no final do versículo 14, ele fala, vocês não desprezaram o que era uma tentação na minha carne, antes me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Jesus. Versículo 15, qual é logo a vossa bem-aventurança, ou seja, qual é logo a vossa bondade, né? A vossa bondade é que eu mesmo, Paulo, dou testemunho, ou seja, eu tenho certeza de que se eu precisasse
de olhos e vocês pudessem arrancar e me dar, vocês fariam isso. Ou seja, Paulo está falando assim, ó, eu sei o quanto vocês me receberam bem aí. Eu sei que vocês me receberam tão bem que vocês me receberam como se eu fosse o próprio Jesus. E aí, Paulo fala aqui no versículo 16, fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, eu lembro que quando eu preguei para vocês aí, vocês me receberam muito bem. Vocês até dariam os olhos para mim. E agora que eu estou falando para vocês não se submeterem à lei, agora vocês vão ficar de cara amarrada comigo? Vocês vão ficar de cara feia comigo? Vocês vão me tratar como se eu fosse inimigo de vocês? Dá um tempo, pessoal. Lembrem de como vocês me receberam super bem quando eu estive aí pela primeira vez pregando o evangelho para vocês. É como se Paulo estivesse dizendo isso aqui no versículo 16. Eu fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Porque no meio, Paulo, quando escreve essa carta aos Gálatas, ele tinha esse episódio de Atos 14, que eu acabei de falar, é a primeira vez que Paulo esteve na região da Galácia. Mas depois Paulo saiu, prosseguiu a sua viagem, fez uma segunda viagem missionária, fez uma terceira viagem missionária, e aí depois ele escreveu a carta para os Gálatas. Nesse meio tempo de idas e vindas, em que Paulo saía de Gálatas e ia para outras localidades, ele foi para Filipos, depois ele foi para Corinto, depois ele foi para Tessalônica, ia para outras cidades. Nesse meio tempo, os judeus que eram da circuncisão, que obedeciam à lei, chegaram para a igreja dos Gálatas e começaram a dizer, vocês têm que obedecer à lei, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que fazer isso e aquilo. E aí quando Paulo escreve essa carta, ele está dizendo, olha, eu fiquei sabendo que vocês agora estão seguindo um outro evangelho, estão obedecendo à lei. E nesse capítulo 4, como nós já lemos os primeiros versículos, Paulo vai argumentando e dizendo, olha, a lei, no capítulo 3, que nós meditamos já no capítulo próprio do capítulo 3, falamos ali que a lei é um medianeiro, a lei foi um aio, a lei era uma ponte, a lei era uma coisa provisória. Cristo é a finalidade. Aí ele vem aqui no capítulo 4, nos primeiros versículos, como nós lemos aqui, ele vai falando, olha, quando nós éramos herdeiros, quando nós éramos meninos, quando ainda não havia chegado a plenitude dos tempos, aí a lei tinha um propósito. Mas quando Cristo veio, Cristo remiu ao povo e nos trouxe a adoção de filhos. Então agora Paulo fala assim, parem de bobeira, parem de ficar seguindo o conselho desse povo que está falando que vocês têm que obedecer à lei. Aí por acaso, vocês me receberam tão bem na primeira vez, me receberam como o próprio Cristo. Aí agora o versículo 16, fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Ou seja, eu estou falando a verdade para vocês, agora vocês vão me tratar como inimigo de vocês? Isso, quando Paulo fala isso, nos faz dar conta de quanto a igreja dos Gálatas estava obedecendo à lei como que se fosse uma coisa necessária, ou seja, quanto os judeus influenciaram os Gálatas a ponto de Paulo ter que fazer uma defesa dessa, a ponto de existirem pessoas entre os Gálatas que diziam, o Paulo está vindo aqui indo contra nós, a ponto do povo ter se virado contra Paulo. Veja que a defesa que Paulo faz aqui é uma defesa muito contundente. É uma defesa assim, ó, por acaso eu virei inimigo de vocês? Olha, põe a mão na consciência, vejam, lembrem quem sou eu. Eu sou aquele que vocês, quando eu cheguei aqui, vocês me receberam como o próprio Cristo. Vocês arrancariam os olhos de vocês para dar para mim. E agora, lembrem, eu sou amigo de vocês. Vocês estão me tratando agora como se eu fosse inimigo de vocês? Esqueçam essa doutrina que pregaram para vocês. Esqueçam isso. Lembrem que fui eu que preguei primeiro por vocês, que zelei por vocês. Aí vem o versículo 17, em que Paulo fala exatamente desse povo judeu que havia se intrometido
se havia se infiltrado entre os Gálatas e colocado questões da lei entre eles, dizendo assim, ó, eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. Né? Ou seja, Paulo está dizendo assim, eles querem que a doutrina deles prevaleça. E se todo o povo de Gálatas começarem a cumprir a lei, eles vão poder se gabar e dizer, olha aí, nós estamos prevalecendo. Eles estavam preocupados com o zelo da doutrina deles, eles queriam seguidores. Eles não estavam preocupados em serem realmente seguidores de Cristo, servos de Deus, herdeiros de Cristo. Eles estavam preocupados com a vaidade deles, de dizerem que eram melhores do que os outros. E para que essa doutrina de que eles eram melhores do que os outros prevalecesse, era necessário que os próprios Gálatas obedecessem à lei, para que eles pudessem dizer, olha aí, tanto é certo daquilo que nós pregamos que todo mundo está obedecendo e realizando aquilo que nós mandamos. E Paulo vem e fala, vocês não têm que obedecer a eles, porque eles estão com o zelo por eles. E eles querem excluir vocês do quê? Da graça, para que vocês tenham zelo por eles. É bom ser zeloso, versículo 18, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Então Paulo está fazendo essa defesa na carta que ele escreveu para os Gálatas, dizendo assim, ó, eu estou ausente, mas vocês não fiquem na dependência de que eu esteja aí presente para fazerem a coisa correta. Tenham zelo daquilo que vocês foram ensinados, daquilo que vocês aprenderam. Sejam zelosos sempre do bem. Aí ele vem o 19, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Ou seja, Paulo tinha fundado essas igrejas da Galácia. Ele sabia que tinha dado bom fundamento para eles. E ele estava impressionado, como ele usa aqui essa palavra, ó, perplexo a vosso respeito. Ele fala assim, eu fiquei chocado de ver como que pessoas que foram tão ensinadas a respeito de Cristo, sendo a plenitude de Deus, agora se converteram a se submeter à lei de uma hora para outra. Então dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Ou seja, vocês aí que querem obedecer à lei, vocês não escutaram a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. A partir do versículo 22 até o final aqui desse capítulo, Paulo começa aqui uma terceira parte. Ele começa fazendo uma comparação a respeito dos 2 filhos que Abraão teve. Porque os que obedeciam à lei diziam que a lei foi dada para Moisés e como descendente de Abraão. E aí Paulo vai aqui nos versículos 22 até o versículo 31, nesses 10 versículos, ele vai fazer uma comparação entre as 2 mulheres que Abraão teve. Deus fez uma promessa para Abraão que ele teria um filho da sua própria esposa, que era Sara. Mas Deus demorou no tempo terreno de cumprir esse propósito. Como Abraão e Sara estavam ficando velhos, a Sara duvidou de Deus. Então ela disse para Abraão, toma a minha escrava, que é Agar, tenha um filho por meio dela, para que nós tenhamos um descendente, porque Deus fez a promessa, mas até agora não cumpriu. E Abraão seguiu o conselho de Sara, tomou Agar como mulher e teve um filho chamado Ismael. E agora que foi um filho, e aí Paulo fala o seguinte, o Ismael nasceu da vontade da carne, não nasceu do propósito de Deus. Agora, Deus que fez a promessa para Abraão e Sara de que daria Isaque para eles, não foi omisso, mas Deus cumpriu a promessa que fez. E no tempo de Deus, quando chegou o tempo que Deus falou que daria o filho, Deus realizou a obra que prometeu. Aliás, o próprio Deus falou para Abraão assim, quando nasceu Ismael, eu te darei um filho, teu mesmo. Deus veio e falou isso para Abraão, para confirmar para ele
que o que ele tinha prometido, ele realizaria. E depois de um tempo, Deus cumpriu a promessa. E aqui, nós estamos entrando no segundo assunto que Gálatas trata. O primeiro assunto é a circuncisão e a lei. O segundo assunto é a aliança da promessa e a aliança da carne. É esse assunto que nós vamos ler aqui, do versículo 22 até o versículo 31. Aí depois o capítulo 5 é o terceiro assunto de Gálatas, os frutos do Espírito. E o quarto assunto é Gálatas capítulo 6, que é o último capítulo que fala: não nos cansemos de fazer o bem. Então agora, do versículo 22 ao versículo 31, nós estamos entrando no segundo assunto relacionado na carta de Gálatas, que é a aliança da promessa e a aliança da carne. Então, e nós estamos, já antecipando o que Paulo quer dizer é: nós somos descendentes da aliança da promessa. Somos descendentes de Cristo, porque Cristo, ele é descendente de Isaac, que é o filho da promessa, que é o filho da aliança da promessa. Então vem o versículo 22, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Versículo 23, todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, é por promessa. Versículo 24, o que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Então, o monte Sinai foi onde Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. Foi onde Moisés recebeu a lei. Então, Paulo relaciona 2 assuntos aqui. Ele relaciona o assunto dos 2 filhos de Abraão, que um era filho da escrava, da Agar, e outro era filho da promessa, que era filho da esposa de Abraão, que era Sara. E ele relaciona aqui também a questão dos montes, que Moisés recebeu a tábua dos mandamentos no Monte Sinai. E ele faz uma comparação aqui. Ora, esta Agar, ou seja, a escrava de Sara, que era Agar, com quem Abraão teve Ismael, ela é Sinai. Ela é como a lei. Ou seja, ela é da carne. Ele está querendo dizer assim, que a lei, embora ela tenha vindo de Deus, ela veio para cobrir de maneira provisória a natureza da carne do ser humano em relação a Deus. Ela é um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Aqui, Paulo ele mistura muitas coisas. Ele mistura a questão de Agar, ele mistura o monte Sinai, que na verdade fica no Egito, no caminho que eles estavam passando ali. Mas ele fala aqui que está na Arábia, está na Arábia. E ele faz mais uma comparação. Ele fala assim: a cidade de Jerusalém, onde que existia naquele tempo em que eles estavam ali vivendo, naquele tempo na terra, a cidade de Jerusalém, como ponto físico, como ponto terreno, que existe como cidade, é uma escrava com seus filhos. Aí ele fala assim no versículo 26, mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é a mãe de todos nós. Aqui Paulo introduz um argumento espiritual. Ele fala assim: existe uma outra cidade de santos, uma cidade que é do céu. Existe uma Jerusalém que é a reunião de todas as pessoas que aceitaram a Cristo, que não é uma Jerusalém física, não é uma Jerusalém onde está Jerusalém com os seus filhos. Porque a Jerusalém, a cidade de Jerusalém que tem os seus filhos, nem todos aqueles que moram em Jerusalém, que nasceram em Jerusalém, são filhos de Deus. Tem pessoas que moram na Jerusalém terrena, na cidade de Jerusalém, na cidade física de Jerusalém, e que não são de Deus. Mas todas as pessoas, mesmo que não morem em Jerusalém,
que moram em qualquer parte do mundo, mas que estão ligados com Cristo, fazem parte da Jerusalém de Deus, da Jerusalém que é de cima, da Jerusalém que foi projetada por Deus. É como se Paulo dissesse: Jesus morreu em Jerusalém, Jesus trouxe a salvação para a humanidade ressuscitando ali em Jerusalém, foi em Jerusalém que ele subiu novamente para os céus para assumir a condição de nosso intercessor para sempre. Mas a cidade de Jerusalém, a cidade física, terrena, não quer dizer que todos os que são de lá são de Deus. Mas quem é realmente de Jerusalém é todo aquele que se conecta a Cristo. E aí vem o versículo 27, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Esse texto também está no livro de Isaías. Salvo engano está, vamos ver aqui o capítulo. Então aqui, no capítulo 54 do profeta Isaías: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Então, esse texto de Isaías, no capítulo 54, corresponde a esse texto que Paulo cita aqui em Gálatas 4. No versículo 29, nós estávamos 27. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Então, ele está falando aqui o seguinte, a cidade de Jerusalém, terrena, era uma cidade que é como se fosse uma cidade comparada como uma mulher casada. Jerusalém terrena é comparada a uma mulher casada. A Jerusalém que é de cima, que é a Jerusalém de Deus, que é a Jerusalém espiritual, é comparada como uma cidade, como uma mulher estéril. E aí Paulo ele está construindo o raciocínio dele aqui. E ele está falando para os Gálatas assim: olha, assim como Agar representa a escravidão, representa o Monte Sinai, representa a lei, ele fala assim, ele faz uma comparação. Agar deu origem a Ismael. Agar foi uma mulher com quem Abraão teve um relacionamento a partir da carne. Assim também a lei foi dada por Deus de maneira provisória para cobrir o pecado da carne de maneira provisória. Quando Agar teve Ismael, no projeto que Sara e Abraão tiveram, aquilo era um improviso. Aquilo era algo, eles estavam desesperados para ter um filho. E como Deus não chegava o tempo de Deus para que Isaac nascesse, eles se desesperaram. E então eles resolveram fazer um filho por meio da escrava. E Deus fez a mesma coisa. Paulo está dizendo assim, quando Deus deu a lei, ele também fez algo provisório. Algo que não era para ser permanente, que não era para corresponder à promessa. A promessa, que já estava lá em Isaías 59 que nós lemos, era de que o próprio Deus traria um intercessor para a humanidade. Mas a lei foi dada em caráter provisório. Então, essa é a primeira comparação que ele faz no versículo 25. A segunda comparação é, com relação a Jerusalém, quem é filho de Deus? Os judeus que são de Jerusalém estão aqui querendo impor a vocês que vocês obedeçam à lei, que vocês obedeçam aquilo que Deus deu em caráter provisório. Aí ele começa essa segunda comparação.
não fiquem preocupados em imitarem o povo de Jerusalém da terra, o povo de Jerusalém terreno, porque existe uma outra Jerusalém que vocês não conhecem, a Jerusalém que é do próprio Deus. Então, a Jerusalém aqui da terra, aí Paulo pega o texto de Isaías capítulo 54 e começa a fazer uma comparação dizendo assim: a Jerusalém da terra é como se fosse a mulher casada. Vocês veem ela tem os seus filhos, ela é habitada, e a Jerusalém do céu ninguém vê. A Jerusalém do céu, ela é invisível. Ela é como se fosse a mulher solitária. Só que lá em Isaías 54 está escrito: canta alegremente estéril, que não dá à luz, esforça-te e clama, tu que não está de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. É como se Paulo dissesse assim: olha, não se preocupem em seguir os mandamentos dos judeus que são de Jerusalém, porque se preocupem em fazer parte da Jerusalém de cima, porque a Jerusalém de cima é comparada a uma mulher solitária, mas a profecia que foi dada pelo profeta Isaías é de que aquela que é solitária e que não está de parto, ela tem mais filhos do que a que tem marido. Ou seja, os filhos de Deus, eles são em maior quantidade do que aqueles que estão em Jerusalém, do que aqueles que estão com a mulher casada, do que aqueles que estão na Jerusalém terrena. É algo assim, é uma comparação que Paulo está fazendo aqui. É uma forma que Paulo encontra de relacionar a situação que o povo que os Gálatas estavam enfrentando naquele momento em relação ao Antigo Testamento, para Paulo dizer assim: olha, esqueçam essas tradições. Aí vem o versículo 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, ou seja, como Isaac. Ou seja, nós somos filhos da promessa como Isaac. Paulo está dizendo assim, ó, nós somos filhos daquilo que é plano de Deus. Jesus Cristo, ele é a promessa, ele é a aliança da promessa. Ele era descendente de Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, assim é também agora. Nesse versículo 29, Paulo está trazendo à memória o fato de que Ismael, quando cresceu, ele zombava de Isaac, quando Isaac era criança. Porque Ismael, que era o filho de Agar, que era o filho da escrava, sendo mais velho, ele zombava do mais novo. Então Paulo está dizendo assim, fazendo uma comparação, assim como o filho da escrava, o filho que era segundo a carne, perseguia o segundo, acontece a mesma coisa agora. Ou seja, aqueles que são filhos dos judeus, que são da lei, que são de Jerusalém, que são segundo a lei, sendo que a lei foi gerada em caráter provisório e segundo a carne, estão perseguindo vocês, que já estão na lei do Espírito, que já estão seguindo a Cristo, que já são filhos da aliança da promessa, para fazer com que vocês obedeçam à lei, para fazer com que vocês fiquem como escravos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Ou seja, da mesma forma que aconteceu entre Ismael e Isaac lá no passado, fazendo a comparação de que Ismael era o filho da escrava e que Isaac era o filho da promessa, está acontecendo, ocorrendo a mesma coisa aqui agora. Esses judeus aí de Jerusalém querem impor goela abaixo que vocês obedeçam à lei, que vocês estão perseguindo vocês na liberdade que vocês já têm, na promessa que vocês receberam de Deus, que é por meio de Cristo, para impor que vocês obedeçam às coisas passadas. Aí vem o versículo 30. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre.
Ou seja, isso aqui, Paulo está fazendo a lembrança ao texto do Antigo Testamento. Quando a Ismael começou a zombar de Isaque, Sara pediu para que Abraão mandasse embora Agar e Ismael. E o coração de Abraão ficou muito triste porque Ismael também era filho dele. Mas quando Abraão ficou carregando aquela tristeza, o próprio Deus falou com Abraão, dizendo que ele não se preocupasse, porque Deus faria com que Ismael fosse uma grande nação também. E então Abraão preparou o animal e a provisão necessária para que eles fossem embora e mandou a Agar e Ismael embora, mesmo com dor no coração, para obedecer a Deus. E Paulo está fazendo a lembrança desse episódio. Então, Paulo faz essa lembrança e ele fala aqui do Antigo Testamento e ele conclui: de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Ou seja, nós somos filhos de Deus e não temos que nos submeter à lei. É isso o texto de Gálatas 4. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus.